Carreira e maternidade, dá para conciliar? Se você é nova aqui, bem-vinda. Meu nome é Camila, eu sou tributarista há 8 anos, empreendedora e, acima de tudo, mãe. E esse canal ele foi criado para compartilhar insights sobre a vida pessoal, sobre tributos e sobre desenvolvimento profissional. Afinal, a vida não é só tributos, e por isso eu quero trazer esses insights aqui também de como fazer essas conciliações. Inclusive, enquanto eu gravo esse vídeo, a minha filha tá aqui dormindo e eu tô olhando ela. Ser mãe é um desafio muito grande, chegou na minha vida recentemente. Minha filha completou 2 meses na data de ontem e eu ainda tô aprendendo a fazer tudo isso funcionar. Mas eu vim gravar esse vídeo para compartilhar com você que também está nessa jornada, que de repente é uma recém-mãe, que está enfrentando esse desafio de conciliar a sua vida profissional com a sua vida pessoal. E eu quero dizer para você que é possível. As coisas elas vão se encaixando da mesma forma como elas têm se encaixado na minha vida. Esse desejo de ser mãe, ele brotou no meu coração há muito tempo. Na verdade, esse desejo de ser mãe, ele brotou no meu coração há uns 4, 5 anos atrás. Antes disso, eu não tinha esse desejo, dediquei a minha vida profissional, eu fui alcançando os meus objetivos profissionais. Chegou uma época da minha vida que eu comecei a sentir esse desejo de ter uma família e de ter um filho, vários filhos, né? A Catarina, que é a nossa princesa, ela é a nossa primeira filha, mas a gente pretende ter outros filhos. E aí eu comecei a me organizar para isso. Então foi uma decisão que eu tomei de ser mãe. Nessa época eu era solteira, eu sou casada há menos de um ano, eu casei em maio do ano passado, mas eu sabia que quando eu fosse mãe, eu imaginava, né, quando eu fosse mãe, pelas experiências das pessoas que viviam perto de mim, eu sabia que eu ia ter que abrir mão de muita coisa em prol do meu filho, da minha filha. E eu já empreendia quando eu comecei a sentir esse desejo mais profundo e comecei realmente a esperar por esse momento em que eu ia ser mãe, em que eu ia me casar, em que eu ia construir a minha família. Então, eu comecei a me planejar. Eu comecei a entender que dentro da minha empresa, que era uma empresa de consultoria tributária, ainda é uma empresa de consultoria tributária, né? Eu precisaria delegar muitas funções, conseguir ser quase que dispensável dentro da empresa para mim conseguir ser mãe. Então, eu sabia que eu ia ter que fazer um treinamento de equipe e uma coisa que eu dediquei muito tempo para construir foi a questão de tecnologias que pudessem me auxiliar para mim conseguir ter menos pessoas possíveis para gerenciar, porque eu não queria que o negócio crescesse demais em termos de pessoas desnecessariamente. Então, eu investi muito tempo em conseguir automatizar as coisas e conseguir fazer com que uma pessoa ela realmente fosse utilizado o máximo do potencial dela para ela trazer aquilo que um ser humano consegue fazer, em vez de ser uma pessoa que fica puramente no operacional. Então, eu tentava ali fazer tudo com que fosse muito operacional, fosse o máximo possível automatizado, para que essa pessoa fosse ocupada nas funções que ela fosse melhor aproveitada. Então, isso, enquanto empreendedora, eu comecei a implementar isso na minha empresa. Eu quero ser mãe, eu quero ter filhos, eu sei que o dia que eu me casar, eu sei que o dia que eu me tornar mãe, eu vou ficar mais ausente da empresa. Então, eu preciso que essas coisas funcionem, eu preciso que tenha margem de erro menor, eu preciso que tudo esteja fluindo muito bem. E eu vou continuar trabalhando, não pretendo parar de trabalhar, mas eu vou estar mais ausente, porque eu quero ser mãe, eu não quero ter um filho e terceirizar toda a parte da educação, a parte do contato. Eu quero deixar com alguém o dia inteiro, sair de manhã e voltar à noite, a minha filha vai dormir, eu vou lá só dar um beijo de boa noite nela. Não era essa vida que eu queria viver. E eu sei que hoje essa é a vida que muitas mães vivem, e talvez por falta de opção, e eu via muitas mães vivendo essa vida, por isso que me inspirou a não querer viver assim. Quando eu conheci o meu marido, quando eu comecei a namorar, né? Eu e meu marido, a gente se conhece desde criança. Esse é um assunto que talvez eu conte num outro vídeo, mas a gente se conhece há muito tempo, mas a gente começou a namorar no fim de 2023. E quando a gente começou a namorar, a gente já conversou sobre filhos. Foi um dos primeiros assuntos que a gente abordou ali no nosso relacionamento. E ele tinha muito esse desejo de ser pai, eu também já tinha esse desejo de ser mãe, e aí a gente já alinhou essa parte. Então, quando a gente casou, a gente
gente já não esperamos nada e já tivemos aí a primeira bebê. Eu passei 2024 grávida, a Catarina nasceu em dezembro de 2024. Meu marido também aderiu à questão, né? Ele também queria ser um pai presente. E na época ele tinha 2 empresas, eram empresas que tomavam muito tempo dele, que ele ficava muito tempo fora e que corria um risco grande, assim, em relação à vida. E ele começou a temer isso quando eu fiquei grávida e quando a gente se casou, de acontecer alguma coisa com ele. E então a gente decidiu, né? Ele conversou comigo e ele também decidiu vender as empresas dele e a gente investir em outro tipo de negócio que não causasse esse tipo de risco para ele. A gente abraçou essa maternidade e a paternidade, né, com as 2 mãos. E a gente falou, a gente vai ser pais presentes, a gente vai estar em casa, a gente vai cuidar da nossa filha. Então, esse planejamento todo e esse pensamento fez com que a gente conseguisse viver o que a gente está vivendo hoje, que eu vou contar um pouquinho para vocês agora. No começo, eu tinha uma expectativa muito real, na verdade, né? Eu tava com uma expectativa de que ela ia nascer em dezembro. Ela nasceu dia 24 de dezembro, mas eu acreditava muito firmemente no meu coração que ela ia nascer no começo do mês. Porque eu achava que a minha filha nasceu antes, com 38 semanas, mas ela nasceu com quase 41. E eu achava assim, a minha filha vai nascer começo de dezembro, em janeiro eu já vou estar trabalhando normal, eu já vou estar seguindo a minha vida, já vou estar ali, eu vou estabelecer uma rotina, e essa menina não vai me dar trabalho e tal. Ela nasceu no final do ano, já perdi ali um tempo do meu planejamento que estava aqui na minha cabeça. Aí a gente passou o Natal no hospital, e aí a gente veio pra casa no dia 26. E, gente, a primeira noite que eu dormi com a Catarina, na verdade eu não dormi, ela não dormiu a noite toda, e ela tinha passado 2 noites no hospital, dormindo maravilhosamente bem. Então, quando eu cheguei em casa, aquela menina não dormia, mãe de primeira viagem, e no outro dia eu chorava, pensava assim, meu Deus, ela não dorme. E tipo assim, a minha mãe falava assim, mas e aí agora? Mas é normal. E aí minha mãe tava aqui também, ela, é normal. Aí eu falava assim, não, gente, eu tava preparada pra me acordar, nem que fosse 5, 6 vezes na noite, pra mim amamentar uma criança. E tá tudo bem, eu vou acordar, vou amamentar essa criança. Agora, eu não tava preparada pra não dormir. É diferente eu acordar pra amamentar várias vezes e dormir mal, ou eu não dormia, eu passei a noite em claro. Comecei a achar que aquela seria a minha nova realidade. E eu entrei em desespero. Eu falava assim, meu Deus, como que eu vou viver desse jeito? Como que eu vou tocar minha empresa desse jeito? Era o que eu pensava, sabe? No outro dia foi um pouco melhor, e no outro um pouco melhor. E tem sido melhor a cada dia, né? O sono dela foi melhorando. Eu acredito que seja a primeira barreira da maternidade de toda mãe, que é a privação de sono. E no meu caso, não era nem tanto a privação de sono, era que eu acreditava que aquilo ali talvez pudesse ser por muito tempo para sempre. E a gente que é empreendedora, a gente tem essa questão de que a gente tem licença maternidade. Então, na minha cabeça, em janeiro eu já ia estar trabalhando, eu já ia estar conseguindo tocar os meus projetos, os novos projetos, eu ia conseguir dedicar a minha filha, mas eu também ia conseguir dedicar a minha empresa. E não foi o que aconteceu. Eu tive que me dedicar 100% à minha filha, nem energia eu tinha para mim tocar outra coisa. Então, assim, eu comecei a ficar bem cansada nos primeiros dias, eu comecei a ficar meio que até um tanto desesperada. Mas com o passar dos dias, assim, tinha passado uma semana que ela tinha nascido, eu comecei a ver que as coisas começaram a melhorar. E eu comecei a entender que eu precisava colocar os pés no chão, entender que ela era um bebê, que ela precisava da mãe, que ela precisava de mim e que eu precisava me dedicar a ela e que, assim, qualquer outra coisa no mundo eu teria outra hora pra fazer. Mas aquele momento da minha filha com 7 dias de nascido, com 1 dia, 2, 3, com 1 mês de nascida, com o tempo que fosse, eu nunca mais teria de volta. E que eu tinha planejado toda a minha vida pra me dedicar à maternidade. E eu tava tendo a oportunidade de me dedicar à maternidade porque não tinha ninguém me cobrando, não tinha ninguém cobrando mesmo, assim, resultados, sabe? Graças a Deus hoje eu tenho sócios e todos os meus sócios nem me ligavam nesse período, saber qualquer tipo de coisa, nem coisas que era só eu que sabia responder, eles não me ligaram em nenhum momento, não me mandaram mensagem. Então, a única pessoa que estava me cobrando era eu mesma. Então, eu precisava entender que eu precisava ser mãe da minha filha. E aí a gente eu comecei a conciliar na minha cabeça, eu comecei a entender melhor o que estava passando na minha cabeça e me entreguei na maternidade de verdade. Eu falei, quando a Catarina estiver pronta, eu vou saber e eu vou conseguir retomar
retomar meus trabalhos. E quando eu fiz isso, a coisa ficou muito mais leve, muito mais tranquila. A Catarina não tinha nem 2 meses, a partir do momento ali que ela fez um mês e pouquinho, eu comecei a ver que as coisas tinham melhorado muito. E aí essa menina tá dormindo, nossa, e eu tô dormindo também, e a gente tá bem. E assim, aquele amor que eu sentia por ela, que já era muito grande quando ela era muito pequenininha, foi aumentando, e eu fui me dedicando cada vez mais ali, até que chegou a hora que as demandas profissionais, elas realmente começaram a vir. E aí a gente começa a ter que fazer o quê? Conciliar. Eu venho aqui dizer pra você, mãe, que tá assistindo esse vídeo, que dá sim pra conciliar a vida profissional com a vida maternidade, dá pra conciliar essas duas coisas. Eu tô falando da minha experiência enquanto empreendedora, então se você se identifica com a minha condição, pra você vai ser mais fácil de se espelhar. Mas como que eu tenho feito hoje? A Catarina, ela começou a dormir muito bem. Então, graças a Deus, ela começou a dormir às 19 da noite, 19h30, e ela tá acordando às 8h30 da manhã. Então, nesse período todo de sono dela, ela acorda umas 2 vezes pra mamar. Aí eu vou lá, amamento ela, mas ela dorme rapidinho de novo. Então, a noite tá sendo a minha amiga. Inclusive, enquanto eu gravo esse vídeo agora, é a noite, a Catarina tá dormindo. E como eu mostrei, né, a babá eletrônica tá aqui do meu ladinho, eu tô de olho nela. E eu tô aproveitando esse período da noite pra fazer as minhas tarefas de empreendedora. Durante o dia, eu me dedico 100% a Catarina. Eu ainda atendo alguma coisa ou outra, faço uma reunião de 1 horinha, alguma coisa assim, mas eu não tiro o dia pra trabalhar e deixo a minha filha. As coisas têm funcionado bem. Conforme eu falei anteriormente, meu marido, ele também abraçou essa ideia, então hoje nós dois trabalhamos de casa e a gente reveza o dia todo. Então, se eu preciso fazer qualquer coisa, tipo uma reunião como eu citei, ele cuida dela, já deixo ela alimentada, deixo ela com ele e ele cuida dela pra mim e a gente vai revezando. Ela fica a maioria do tempo comigo, afinal eu sou a mãe, a criança nessa fase ela quer muito a mãe, então ela vai com o pai, mas ela vai com o pai quando ela quer. Ela não fica tanto com o pai, ela fica mais comigo, mas a gente consegue sim conciliar bem. Eu quero testar uma rotina nova que eu tô pensando, né? A partir da próxima semana eu quero começar a acordar bem mais cedo que ela, então se ela acorda às 8, às 8h30, eu quero acordar bem antes e já ganhar ali um tempo das 6 da manhã até as 8, 8h30, 2h30, pra mim já começar a fazer as questões de casa mesmo. Então eu quero já ir pra academia, treinar, tomar meu café da manhã com calma, fazer meu devocional, dar uma organizada nas coisas, arrumar a cama, deixar toda a casa pronta pra gente começar o dia. Afinal, a gente trabalha em casa, então a gente fica o dia todo em casa e o ambiente ele precisa estar agradável pra gente viver, né? Então eu quero testar essa rotina nova, eu acredito que se eu conseguir vai ficar muito 10. E assim, tem sido maravilhoso esse tempo com ela. Esse tempo com ela, assim, cada dia o amor aumenta, a gente vê cada desenvolvimento dela. Ela só tem 2 meses e cada dia que passa, a gente vê que ela aprendeu uma coisa nova, que ela deu um salto, sabe? Isso é maravilhoso. É um sonho realizado. Não é fácil, não é fácil conciliar as coisas. É uma coisa difícil, mas eu acho que dá certo. Se a gente se dedicar e tentar conseguir encaixar a rotina da família de uma forma que todo mundo fique bem, sabe? Como eu disse desde o começo, eu me planejei muito pra isso. Então, me planejo há muitos anos. Eu sabia como eu queria viver esse momento. Então, não foi um filho que não foi planejado, que veio num momento diferente da minha vida. Não foi. Eu não sou uma pessoa que tem que sair de manhã pra trabalhar e voltar à noite. Então, assim, eu sei que a minha condição hoje de vida, ela é muito, mas muito diferente da vida de outras mães que podem vir assistir esse vídeo, né? Mas o meu intuito aqui não é me vangloriar e falar, nossa, eu me planejei, você não se planejou, então agora arque com as consequências. Não é isso. Eu quero mostrar pra vocês, talvez inspirar você que é mãe, de repente, a mudar de vida, a tentar uma coisa nova pra você ficar mais perto do seu filho, ou você que ainda não é mãe, mas tem esse desejo de fazer realmente esse planejamento. Entenda que você vai abrir mão de muita coisa, não vai ser a mesma coisa. Eu não consigo dedicar 8 horas do meu dia trabalhando, 12 horas trabalhando.
Teve época, quando eu comecei a empresa, que eu acordava às 4 da manhã para trabalhar, porque quando eu comecei a empreender, eu ainda trabalhava CLT. E eu tinha empresa, trabalhava CLT, eu entrava no trabalho às 7h30. Então eu acordava às 4 da manhã para mim conseguir trabalhar até às 7h30 na minha empresa, para mim trabalhar, ficar o dia inteiro trabalhando e à noite para a faculdade. Essa era a minha realidade, não cabia um filho nessa minha realidade. E se eu tivesse engravidado nessa época, eu não sei como seria, se eu conseguiria conciliar de forma. Então eu trago aqui hoje nesse vídeo a forma como eu faço hoje, nas condições que eu vivo hoje. Assim, encorajo todas as mães a viverem o empreendedorismo, porque ele nos possibilita, né, ter horário mais livre, a gente fazer a nossa rotina e estar com os nossos filhos não tem preço, né? A gente vai ver eles crescer, a gente vai ver o desenvolvimento deles, a gente vai educar. Cada dia é maravilhoso estar do lado dela, estar com ela no colo, poder acordar com ela, poder fazer ela dormir, poder cuidar dela o dia inteiro, ver ela, cada sonequinha dela, eu tô ali do lado. Então, pra mim, não tem nada no mundo que pague isso, sabe? A empresa, ela vai continuar rodando os projetos, eles vão ficar mais lentos. Então, assim, não é 100%. Não tem como a gente equilibrar os pratos, isso foi uma coisa que eu aprendi. Não tem como você equilibrar os pratos, aquela história de você ter que equilibrar os pratos, um no pé e um na mão, outro no outro, e todos não deixar cair nenhum. Isso é quase que impossível. Então, assim, eu vou equilibrar os pratos, mas eu sei que um vai estar sempre mais alto que o outro. E hoje a maternidade é minha prioridade, ela vai estar aqui em cima. A empresa, ela continua funcionando e continua dando certo, mas ela diminui o ritmo. Então, alguns projetos, eles vão demorar mais para serem concluídos. Algumas coisas eu vou ter que delegar mais, talvez eu vou ter que contratar mais pessoas, talvez eu tenha que me dedicar mais à tecnologia, conforme eu disse, mais ainda do que eu já me dediquei ao longo desses anos, porque eu imaginava que seria uma demanda, mas eu nunca tinha sido mãe para mim saber que demanda seria essa. E agora que a maternidade realmente bateu na minha porta, é que eu consigo ter esse direcionamento e eu vou me adaptando conforme as coisas vão ocorrendo. Eu não vou deixar a minha empresa morrer, eu não vou deixar os projetos morrer, mas eu vou ser mãe da Catarina e eu vou tentar ser a mãe que eu planejei ser, que é uma mãe presente, uma mãe que cuida, uma mãe que tá o tempo todo com a filha. Eu vou levar ela pro escritório, eu vou levar ela pra reunião. Eu não sei ainda como vai ser, porque ela só tem 2 meses. E dentro da realidade de 2 meses, o que eu tenho feito é isso. Eu passo o dia com a minha filha, eu cuido dela o dia todo. Ajustei o sono dela pra ela dormir bem à noite. Então, trabalhei nesses 2 meses pra conseguir isso, né? Esse sono ser bom. E uma das partes que eu acho muito importante, aí fica a dica, né, pra quem é mãe e quer regular o sono da criança, que eu percebi no meu processo, se entrega, sabe? Se entrega realmente à maternidade, não fica ali querendo, de certa forma, com aquele sentimento de se livrar da criança, sabe? Porque a criança sente, quanto mais ela sente que você tá querendo que ela durma, tá querendo ficar livre, tá querendo fazer outra coisa, ela mais vai grudar em você, ela mais vai ser insegura, ela mais vai acordar, ela mais vai demandar de tudo. Então, se entrega de verdade, assim, e deixa tudo pra lá, né? Principalmente nesses primeiros meses. Já crie esse apego seguro na sua criança, sabe? No seu filho, na sua filha. Que ela consiga entender que ela tem uma mãe que tá ali por ela, que ela é a coisa mais importante da sua vida. Quando você conseguir passar essa segurança pra criança, tudo vai fluir melhor. Porque ela não vai te demandar tanto, ela vai conseguir ficar com outras pessoas, ela vai dormir melhor. Consequentemente, você vai ter mais tempo. Você vai ter mais tempo para se dedicar à sua vida profissional. E eu acho que o maior equilíbrio é esse. E é o que eu tenho feito. Me dedico à minha filha durante o dia, cuido dela. Se eu precisar atender o telefone, uma reunião ou outra, eu não me culpo. Não, eu me dedico o máximo que eu consigo me dedicar a ela, mas quando eu preciso fazer uma reunião ou outra, eu faço sem peso na consciência também, mas sem sobrecarregar. Ela realmente é a minha prioridade. De vez em quando eu vou ter que fazer uma reunião, tá tudo bem, mas ela é a minha prioridade. A partir do momento que eu ver que a minha profissão, ela tá tomando o meu lugar de mãe, eu vou falar, não, peraí, a minha prioridade hoje é ser mãe. E eu queria muito que todas as mães do mundo pudessem ter essa oportunidade de viver a maternidade de uma forma tão intensa e de
junto com suas crianças, junto com seus filhos, porque isso vai fazer uma diferença muito grande na vida deles. Então, pessoal, é isso que eu tenho feito hoje para conciliar a maternidade e a minha vida profissional. Espero que vocês se inspirem e consigam fazer essa priorização da maternidade em detrimento do profissional, mesmo que venha menos dinheiro, mesmo que você demore um pouco mais para entregar os seus projetos. Na minha percepção, a única coisa que não vai voltar e a única oportunidade que eu não vou poder ter de viver de novo é a maternidade. Então, embora eu não abandone meus projetos, a maternidade é a prioridade. Por isso que tem sido tranquilo para mim conciliar, porque eu não tenho essa cobrança, tento não ter, né, essa cobrança interna de que eu preciso render e ser profissional e ter o mesmo resultado de antes. Eu sei que eu não vou ter, eu sei que eu tô vivendo um momento de vida diferente e que esse momento de vida me exige abrir mão de algumas coisas e a produtividade excessiva, ela é uma delas. Então, assim, por enquanto as coisas têm dado muito certo. Quem sabe no futuro eu volto a fazer esse vídeo novamente, atualizando vocês quando ela crescer um pouco mais e como eu tenho que começar a correr atrás dela por aí, vai ficar mais difícil, mas por enquanto as coisas estão dando muito certo e eu agradeço a Deus por isso. Se inscreve no canal se você gosta de receber esse tipo de conteúdo sobre vida pessoal, sobre desenvolvimento profissional. E se você é um tributarista também, vai ter conteúdo aqui no canal sobre tributário e dicas para você alavancar a sua carreira. Obrigada, beijo, curte esse vídeo.